Oi, pessoal, tudo bem? Aqui, professora Eliane, e aí, a turminha do quinto ano da Escola Municipal Mério Maria de Aquino. Vamos para a nossa quinta aula do caderno pedagógico. Vamos lá? A aula de hoje, as formas de organização social e política, a noção de Estado. Já conversamos sobre isso em sala. Chamamos de organização o fenômeno que permite diversos elementos distintos vivendo em comunidade, para além da estrutura social básica. Há a organização de um todo complexo, sociedade, dividido em partes distintas, indivíduos. A gestão dessas partes individuais e subjetivamente diferentes é a organização social. A organização social implica modelos políticos, econômicos e sociais que devem garantir o pleno funcionamento da ordem dentro de uma sociedade. Então, na verdade, são várias estruturas que a gente precisa criar para que todo mundo consiga conviver bem dentro dessa estrutura que a gente chama de sociedade. Temos termos fundamentais: o Estado, a política e o governo. Então, olha só, o Estado é a instituição que organiza e formaliza os processos políticos ligados, primeiramente, à proteção coletiva. Depois, encarrega-se de outras finalidades e tem a natureza abstrata e permanente. Política é o processo, é o ser humano que permite fazer escolhas entre alternativas para responder a questões coletivas e fundamentais. É um processo decisório. O governo, conjunto de órgãos e pessoas que atuam em nome do Estado, possui natureza concreta, portanto. É responsável pelo exercício da organização social, materializando o Estado em caráter transitório. Vamos traduzir isso de modo que a gente consiga compreender. O Estado, então, na verdade, é essa organização que a gente precisa que a sociedade funcione. Então, ela tem que pensar, o Estado sempre pensa no bem-estar coletivo. E ele se transforma, se materializa em atendimento para a população através do que a gente chama de governo. São todas as instituições, a escola estadual, né? Todos a polícia, os hospitais que são mantidos, os postos de saúde, os convênios entre prefeitura e estado. O estado, quando a gente fala o estado, a gente não fala município, estado e país. A gente fala o estado enquanto organização política, tá? Então isso significa que é a a ideia é que todo mundo junto pode conviver bem e que a organização, uma diretoria, vai ser responsável por cuidar de todos os outros, tá? Então, é nesse sentido que a gente tem a palavra Estado. Política Políticas são as relações entre as pessoas que envolvem esse bem coletivo. Então, ele é um processo, ele é uma escolha. As pessoas se relacionam o tempo todo e elas fazem escolhas. Então, fazer política é você se relacionar com o outro, mas sempre pensando num bem coletivo. Então, a gente sempre faz política, mesmo que a gente não se envolva em partido político. Fazer política significa isso, se relacionar com as pessoas de modo a fazer escolhas, tá? Lidando com questões coletivas e fundamentais. A gente sempre faz isso. Quando você se relaciona com um colega seu, se você pensa num coletivo de coleguinhas na hora de um jogo de futebol e até na hora de você escolher quem vai para o seu time ou deixa de ir, você faz política, porque você pensa no bem coletivo. Se você pensa só para si, só para o seu time, você vai escolher todos os melhores. Mas se você pensa no coletivo, você vai tentar equilibrar o jogo até para que a partida fique interessante. Isso é fazer uma boa política pensando na coletividade, tá ok? Democracia social são intervenções que promovem uma justiça social visando o bem-estar social de todos. Democracia é uma palavra de origem que demo significa povo e cracia poder. Então seria o poder do povo, do modo geral.
Então, democracia social é a própria população que se organiza. São as várias instituições aí que a gente chama de ONGs, né? Organização não governamental, quer dizer que não pertence ao governo, que se organiza de um modo geral para fazer valer para os mais necessitados, para os menos favorecidos, procurando fazer uma justiça social para que todo mundo tenha acesso aos direitos que são fundamentais para todo mundo, gerando bem-estar para todo mundo, né, gente? Estado entende-se, então, olha, como Estado entende-se a unidade administrativa de um território. Não existe Estado sem território. O Estado é formado pelo conjunto de instituições públicas que representam, organizam e atendem aos anseios da população que habita. Entre essas instituições, podemos citar o governo, as escolas, as prisões, os hospitais públicos, o exército, dentre outras. Viu? Exemplificou direitinho o que a gente já conversou. De acordo com a Constituição de 1988, a administração do Estado brasileiro está baseada na federação e na separação dos poderes legislativo, judiciário e executivo. Ambos derivam da importância dada aos cidadãos e seus direitos individuais e coletivos. Então, esses três poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo, é a organização que se foi encontrada pela Constituição de 88 e antes dela várias outras constituições também, que esse é como o Estado se organiza para poder atuar nas várias esferas, em várias frentes de para lidar, para poder oferecer os benefícios, os direitos, fazer valer os deveres também dos cidadãos, poder estar presente como uma situação de ordem, de justiça. Então, o legislativo são responsável pela formação da lei propriamente dita. O judiciário é quem usa essa lei para dizer quem é que desobedeceu e como vai ser punido. E o executivo administra essa lei em benefício da população do modo geral, tá? Então, o executivo é aquele que fica responsável pela limpeza do lixo, pela cobrança dos impostos, que usa o dinheiro dos impostos para dividir na sociedade em benefícios para todo mundo, tá? Então, esses poderes estão previstos na Constituição, que é a nossa lei maior, é a lei máxima do país, e lá está dizendo direitinho o que cada um faz e o que cada um deve fazer. O Brasil é hoje uma república presidencialista, cujos representantes são escolhidos em eleições diretas, direito garantido pela Constituição de 88. Então, ó, nós estamos aí em breve com eleições para prefeitura, né, e vereadores no nosso município e em todos os outros do país. Além da garantia das eleições diretas para presidente, governadores e prefeito, a Constituição de 88 determinou outros direitos aos brasileiros. O voto passou a ser obrigatório para brasileiros e brasileiras alfabetizados entre 18 e 70 anos de idade e é facultativo, quer dizer, não obrigatório para pessoas analfabetas, pessoas maiores de 70 e os jovens entre 16 e 17 anos. Então, olha, quem tem irmão aí a partir de 16, 17 anos já pode votar, hein? Tem que procurar saber direitinho a respeito do seu candidato. Escolher presidente, os governadores e prefeitos são direitos dos brasileiros e brasileiras. O voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70. E as pessoas analfabetas, pessoas maiores de 70 e os jovens entre 16 não são obrigados, mas podem, né? Então, não necessariamente essas pessoas são obrigadas a votar, mas elas querendo, elas podem, possuem o mesmo direito garantido pela lei. Olha, fizemos então um breve levantamento sobre o que seria a organização do Estado enquanto uma instituição política onde a comunidade, do modo geral, decidiu se organizar desse jeito. Então, precisamos de um território, temos uma língua que nós elegemos como a língua oficial do país e
levamos os direitos e deveres a cada um das pessoas através dessa organização do legislativo, judiciário e executivo. Por enquanto é só, tá? Prestem bastante atenção no texto que vocês precisam ler antes de fazer as atividades, releiam, tá? Com bastante atenção e boa aula! Um beijo, com Deus e até a próxima!